Faltando pouco menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Brasil tem 185 atletas classificados para o evento, que acontece entre 26 de julho e 11 de agosto. Até lá, o número de competidores, de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, deve chegar próximo aos 302 que estiveram nas Olimpíadas de Tóquio. Mas como se forma um atleta, ou melhor, qual o impacto da prática esportiva no desenvolvimento de crianças e jovens? Para falar sobre o tema e sobre o trabalho da ADCNH, o Espaço Livre de hoje traz representantes da Associação de Apoio e Incentivo Esportivo, Cultural e Social das Agremiações de Novo Hamburgo, presidente Samuel Henneman e o responsável técnico dos projetos esportivos, Thiago Souza. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a DCNH tem por objetivo aproximar os jovens em situação de vulnerabilidade social de práticas de algumas modalidades olímpicas, né? Qual a importância do esporte para esse público? Você quer começar? Então, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema. O esporte, ele é um divisor de águas na vida de muitas crianças, de muitos jovens, até adultos, né? E principalmente na parte de socialização, entendeu? Então, quando você, mais voltado para crianças, no caso, você consegue fazer a interação dela, né? Temos exemplos de atletas, temos exemplos dentro de esportes que eles foram desenvolvendo ao longo do tempo o senso coletivo, né, perdendo um pouco da timidez, um pouco daquela coisa da falta da interatividade. E isso ainda mais em nível de vulnerabilidade social, tem um impacto muito forte, assim, né? A gente observa muito isso, de faltas de oportunidades, que aí essas crianças vêm através do esporte, a oportunidade de uma mudança de vida até. Sim, muitos dos nossos atletas são oriundos, né, de projetos sociais. Queria que tu falasse, Samuel, quais são os projetos desenvolvidos hoje pela entidade? Hoje a DCNH está muito focada nessa questão de vulnerabilidade social, né? A gente trabalha muito em parceria com as escolas do município aqui de Novo Hamburgo, com o projeto Aluno Olímpico, que é um projeto de BMX, de bicicross, porque a DCNH ela foi criada dentro do Grêmio Atiradores, e o Grêmio Atiradores hoje no Brasil, a gente pode dizer assim, é um dos ponteiros assim, nessa questão de BMX. É o primeiro clube do Rio Grande do Sul a ter uma pista de BMX. Então a DCNH foi fundada através do Márcio Machado, que o filho era atleta de BMX e automaticamente criou o projeto para o BMX. Mas a ideia era diferente, a ideia era fomentar projetos para os atletas. E acabou tendo maior crescimento, maior aceitação, tanto de público quanto de patrocinadores de projetos sociais. Então hoje a gente tem o projeto Aluno Olímpico, que é um projeto patrocinado via Lei de Incentivo Federal, imposto de renda, né? As empresas podem patrocinar. A gente terminou agora, no início do ano, o projeto BMX Social, que esse era um projeto onde todo mundo trabalhava voluntariamente, os mesmos profissionais do Aluno Olímpico se dedicavam para o BMX Social, né? E a gente também tem um projeto cultural, que também está indo para o 3º ano de execução dele agora, que é o Em Qualquer Chão Nossas Raízes Brotarão. A gente fornece pilchas, vestidos de prenda para crianças, para Invernada Mirim e Juvenil do DTG Camboatá, e em troca, contrapartida com o município, elas se apresentarem nas escolas do município, levando a cultura gaúcha. Então hoje a DCNH tem essas duas frentes, tanto o esportivo quanto o cultural, né? E vocês pretendem ampliar para outros esportes, né? Como é que é a visão assim de futuro? Sim, a gente precisa, porque a gente não pode ficar... Eu até vim agora pensando assim, que legal se a DCNH tivesse um centro esportivo, né? Então a gente pensa muito, eu vim falando com o Thiago, a gente já vem falando há tempo sobre jiu-jitsu, que é um esporte que vem crescendo muito, a gente nota assim que aonde é colocado em questões de vulnerabilidade social, mais na questão periférica, ele tem muita aceitação, né? E para nós é muito importante isso, porque a gente nota assim, os dois públicos a gente já teve. Quem vem da vulnerabilidade social, ele vem para o projeto e fica até o final.
É uma oportunidade que é dada e ele abraça aquela oportunidade porque ele não tem outra para receber. Então ele pega aquilo e vai até o final, do início do projeto até o final. Então a gente pensa, daqui a pouco um futebol, daqui a pouco jiu-jitsu, judô. A gente vem analisando o que daqui a pouco os patrocinadores têm mais interesse, mas eu acho que 2024 agora pelo menos mais uns 2 esportes a gente deve colocar. A gente estava conversando, né, antes de começar a gravação do programa, que hoje desses 185 atletas classificados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, 110 são mulheres, né? Então, uma grande maioria. A que vocês atribuem essa diferença? Vocês percebem nos projetos assim que tem um empenho maior, um foco maior das atletas femininas ou não? Olha, na minha visão, o meu olhar técnico, se tem uma procura mais próxima da igualdade, né? Porém, a manutenção, a chegada, o término dos projetos, geralmente são terminados por meninas. Né? Ainda mais quando o esporte ele não é aquele tão de domínio, de predominância masculina. Né? Um exemplo do BMX, geralmente nas Olimpíadas, que é o ápice do esporte, você tem o mesmo quantitativo de atletas, né? De masculino e feminino. Então, na prática do BMX em si, tem um nível de igualdade. Né? Eu não sei a respeito nos outros estados. Mas aqui a gente tem um campeonato gaúcho muito forte. Né? Nós temos atletas aqui hoje no BMX gaúcho que disputam um mundial, né, na categoria feminina. Pan-americano, latino. Entendeu? E assim, é esporte onde você iguala. Sim. Né? Então eu vejo, principalmente nesses esportes onde tem essa coisa do tipo uma certa igualdade, o término, a conclusão de projetos, das aulas, dos treinos, serem maiores de meninas do que de meninos, entendeu? A impressão que me dá da menina dentro dos projetos que a gente executa, ela é mais concentrada, ela está mais focada. O menino dá a impressão, a gente pode falar assim muito do BMX, porque a gente executou 3 anos, eu já sei andar, eu já sei fazer, né? E a menina não, ela vai. E a evolução dela dentro do esporte é impressionante, assim, né, Thiago? Tem meninas que chegam lá que daqui a pouco não conseguem se equilibrar direito e saem fazendo, não manobras, mas passam pelos obstáculos de uma pista, né? Então eu acho que assim, a dedicação, a vontade daqui a pouco é maior e um pouquinho mais pé no chão, assim. Daqui a pouco isso pode ser que a gente tenha maior sucesso com as meninas que terminam desde o começo e terminam 7, 8 meses, 9 meses de projeto. E eu acho que daqui a pouco tem uma questão de maturidade também que se fala, né, das meninas. E daqui a pouco essas meninas que estão indo para as Olimpíadas começaram assim e conseguiram iniciar um projeto dentro do seu esporte, foram até o fim e acabaram levando aquilo para a vida. Eu acho que daqui a pouco a menina leva aquilo mais forte para a vida dela por já cumprir lá desde o tempo de projeto, desde o tempo de escolinha até o final, sabe? Eu vou pedir para vocês explicarem um pouco, né, sobre o BMX, né, porque é um esporte que não é tão divulgado, né? Quais são os critérios, como é que são as competições? O BMX é o famoso bicicross, né? Hoje o pessoal, meu tempo era o bicicross, agora eles falam BMX, né? Então são bicicletas de aro 20 e de aro 24, né? As BMX e as Cruiser, né? E são categorias por idade, né? Então tem desde a boys 7 anos, as meninas a mesma coisa, né? Até 50 a mais, né? E a gente até tem aqui em Novo Hamburgo o piloto, seu Hugo Krintz, que acho que deve estar com 70 anos e está correndo, acho que é bicampeão mundial ou campeão mundial, né? Então assim, é uma categoria, é um esporte de igualdade, assim, tanto menino quanto menina, e de todas as idades. O esporte agrega muito família, né?
Ele é feito numa pista, tipo uma pista de motocross, mas menor, assim, né? E aí existem as manobras, os saltos, né? Um condicionamento físico impressionante, absurdo para conseguir andar. E aí existem campeonatos... Porque tu anda de pé, né? Anda de pé, tu não senta, o banco fica bem baixinho, o banco fica encostado no quadro, né? Então, a força que se faz nas pernas, essa parte de abdômen, é muito grande. O Thiago treina hoje atletas, né? Para isso ele sabe dizer melhor. Então são em pistas e tem campeonatos mundiais, as Olimpíadas. Ele é esporte olímpico desde 2008 e campeonatos latinos e pan-americanos, né? Então assim, é um esporte que no Brasil vem crescendo muito, até que hoje, antigamente, tempo atrás não existia, mas hoje existem fábricas que fabricam equipamentos brasileiros, né? Que é muito caro o importado. Então já tem no Brasil. Então isso é muito bom porque está fomentando. Qual que é esse condicionamento físico, assim, essencial para a prática do BMX? Olha, bastante trabalho do core, né, e de membros inferiores, principalmente. Mas o trabalho, por incrível que pareça, assim, mais difícil de ser feito é o trabalho cognitivo, de resposta rápida, né, e principalmente sob pressão. Às vezes, eu até dentro dos treinos físicos, assim, com alguns alunos, eu vou pressionando eles ao estímulo de corrida, né, a base do psicológico, assim. Mas, e dentro do treino físico específico, é muita parte realmente assim da especificidade. É diferente do treinamento convencional de uma academia, né? Não adianta você colocar um aluno, um atleta do BMX como aquele maromba, né? Só que porque ele não vai render na pista, né? Então é bastante trabalho pliométrico, é trabalho de agilidade, é trabalho de potência, controle motor. Até recentemente, na elaboração de plano de aula, né, eu estava mandei a base de um trabalho de psicomotricidade, né, e assim, influencia o tipo de pisada que você tem num pedal para o teu rendimento. A partir dos 13 anos, os atletas usam uma sapatilha com clipe, né? E aquele clipe ele vai variando na sola da sapatilha de acordo com a pisada do atleta. Sim. Né? Então, tudo isso é observado no treino físico. Tudo isso tem que ser levado em consideração, posicionamento de pisada, posicionamento do joelho, posicionamento do quadril. E isso é até uma coisa que a gente está agora para o projeto desse ano no Aluno Olímpico 3, começar a fazer esse tipo de observação mais minuciosa. Né? Porque existem algumas que são totalmente corrigíveis, né? Elas podem ser corrigidas ao longo do tempo. Né? E isso, de repente, pai, mãe, esse tipo de trabalho, esse tipo de exercício, nessas condições aqui, vai ajudar ele futuramente em relação à prática do esporte, entendeu? E como é que os estudantes chegam no projeto ou são encaminhados pelas escolas? A gente faz um trabalho dentro das escolas, né? Claro que a gente procura determinados bairros, a gente vai cada ano alterando eles. Então a gente leva um pouco das bicicletas, fala, mostra vídeos, né? De como é o BMX, de como é o bicicross. E um panfletinho com QR Code, os pais fazem a inscrição. No link, lá da bio da ADCNH, do Instagram, @adcnh.nh, tem um link que ali é a inscrição. Então, só clicar lá, já vai abrir um Google Forms, abre a ficha de inscrição e faz por ali. Esse ano nós vamos ter 2 municípios, né? Novo Hamburgo e Ivoti. A partir de quantos anos? A partir dos 7 anos. Pedalou sem rodinha, pode participar. Tem muitos pais que perguntam, né? Mas meu filho ainda anda de rodinha. Não. Pedalou sem rodinha, a gente consegue, sabe? Sim. E aí começa uma evolução, assim, né? Fora da pista, na grama, depois onde a gente executa aqui em Novo Hamburgo, lá no Grêmio Challenge, tem uma mini pista, então vai para aquela mini pista, depois vai para a pista grande, né? Então tem pais que ficam preocupados, mas não, passo por passo e separado turmas conforme a habilidade com a bicicleta, né?
E uma coisa que é legal que a gente tem na DCNH a gente trabalha com 3 pilares, né? Que é o transformar vidas, mudar realidades e deixar legados. Qualquer projeto, tanto esportivo ou cultural, a gente tem isso, né? Como a gente quer trabalhar essa questão de vulnerabilidade social, daqui a pouco de beneficiar mais oportunidades para daqui a pouco quem não tenha, a gente gosta de usar esses 3 pilares, né, Thiago? Que é, enquanto a criança estiver dentro do nosso projeto, ela vai estar sendo transformada. A gente vai transformar as vidas. A gente vai mudar uma realidade durante determinado período, a gente vai tentar deixar um legado na cabecinha dela, que é daqui 10 anos, daqui 15 anos, ela vê aquele esporte e ela fala, eu participei disso aqui. Ela poder comentar que ela participou junto de uma atividade ou de futebol, ou de jiu-jitsu, ou de BMX. Com certeza, e alguns seguirem, né? E alguns seguirem. É um sonho da DCNH ter um atleta olímpico. Sim, a gente hoje tem 2 atletas, né, que têm bons títulos pan-americanos, né, a Maíra e o Mikael Monroy, né. Ela tá com 16 e ele com 11, né? O Mikael tem 11. Com 11, mas estão assim despontando, né? Então, esses atletinhas assim são os que a gente vai trabalhar forte para ir pontuando para daqui a pouco poder estar dentro de umas Olimpíadas, né? Mas sim, eu acho que é um sonho de toda associação, todo clube, poder botar um atleta teu assim, né? Nesse nível. A associação surgiu, né, como tu já falaste, dentro do Grêmio Atiradores. Como é que foi o processo de ampliação dos projetos? Ela já tinha no estatuto dela que ela poderia, até o próprio nome dela diz assim, que é uma associação de apoio às agremiações de Novo Hamburgo. Mas ela estava muito escondida. Não é que ela estava escondida, ela estava fazendo um trabalho em parceria com o Grêmio Atiradores, né? Eu era vice-presidente do Grêmio Atiradores, fiquei por 6 anos, e em fevereiro do ano passado eu resolvi me afastar, acho que eu cumpri o que eu tinha lá, e a DCNH, então, num acordo lá, a DCNH fica com o Samuel. Então comecei a tocar a DCNH, mudei o estatuto dela, então hoje eu abri liberdade geográfica para o Brasil, né? E a gente vem agora, então, procurando canais, que nem aqui o Espaço Livre, sabe, buscando parcerias para poder divulgar e poder daqui a pouco surgir uma associação de futebol que não está regularizada, mas que já tem uma certa expertise em cima de determinado projeto. A DCNH tem tudo regularizado para quê? Para poder desenvolver, elaborar, aprovar, captar e executar o projeto em parceria com aquele pessoal. Então agora a gente vem trabalhando muito forte isso, sabe? O que é do Atiradores vai continuar com o Atiradores, que é o BMX, o aluno olímpico. Claro, o Atiradores tem um espaço absurdo que a gente pode desenvolver outras coisas, mas a gente vai também ir abrir para mais locais aqui de Novo Hamburgo poder fazer parcerias, né? Que tem muita coisa acontecendo e não tem recurso. A DCNH consegue buscar isso. Sim. Qual a importância das leis de incentivo ao esporte, né? Federal, estadual, para o trabalho de vocês? É fundamental. Todos os nossos projetos, o esportivo vem através de lei federal, que são empresas de lucro real que patrocinam através de dedução do imposto de renda, né? Eu acho que sem esse a gente não executaria. É muito difícil fazer esporte sem recurso, né? Então, no primeiro ano foi determinado valor, no segundo ano já aumentou e no terceiro ano agora a gente conseguiu patrocinadores em muito potencial, assim, né? Nem sei se eu posso comentar aqui, claro, mas Farmácia ser. São João, nesse Aluno Olímpico 3 agora tem Farmácia São João, Openfield, Tacossola, Igra, tem mais uma, BRDE, Banco do Estado, do Banco do Extremo Sul de Desenvolvimento, né? Então, assim, potencializou demais. A gente já teve patrocinadores como Steel, Lojas Gang, Lojas Quero Quero, Pompeia, Dr. Clean, né? Então, assim, se não são essas empresas, através do seu imposto de renda, fica muito complicado, né? E igual o imposto elas vão ter que pagar. Elas têm, ou direciona para o governo, ou direciona para o projeto e beneficia tem aí alguns 200 crianças. Algumas leis, alguns segmentos que pessoa física pode contribuir também. Nas leis de incentivo ao esporte, tem essa possibilidade? Também. Nesse do imposto de renda, nesse, por exemplo, do aluno olímpico, pessoa física também pode aportar, né? Até 6% do imposto de renda. E as empresas de lucro real podem aportar no nosso projeto até 2% do imposto de renda, né? No estadual, a gente também agora encaminhou 2 projetos estaduais, final de maio deve estar saindo. Aí não é imposto de renda, é ICMS, né? Aí é 10%, né? Existe uma tabela
se eu pago até 600 mil, mais 600 mil, tu pode destinar. Só que aí tem uma contrapartida que tu paga para o governo do estado, que é 10% para o fundo do esporte. A empresa paga. E destina X reais lá para o teu projeto, né? É barato porque ganha uma mídia absurda, em cima de panfletos, camisetas, mídia social, reportagens. Sabe onde está indo o valor investido. Né? E se tu fosse pegar isso e botar no jornal, botar num programa de TV, botar numa camiseta, ia sair muito mais caro, sabe? Então vale muito a pena para a empresa também essa questão. Bom, além tu falaste também que vocês têm um projeto tradicionalista, né? Um projeto cultural. E vocês estão captando também para um projeto socioambiental. Essas são outros braços da DCNH. Esse projeto socioambiental é o edital da Petrobras, que foi lançado, e nós resolvemos participar. Então a gente criou um projeto, só que ele não vai ser para Novo Hamburgo. O edital da Petrobras ele destinava que tinha que ser para Esteio, porque eles fazem o projeto na volta na Refap. Da Refap, exatamente. Então precisaria atender um bairro de Sapucaí e um bairro de Esteio. Então a gente fez uma parceria com a Casa do Hip Hop lá de Esteio, né? E a gente está concorrendo a esse edital. Vai ser um projeto de inclusão digital, de levar a questão digital, as aulas para comunidades carentes, para poderem daqui a pouco se preparar para o mercado de trabalho, para o primeiro mercado. Inclusive a Casa de Cultura Hip Hop, a gente já conversou aqui com o Rafuage. Isso aí. E eles têm um projeto incrível lá em Esteio e agora com o Museu do Hip Hop também em Porto Alegre. Exatamente. É gigante. Porque o que o Rafa trabalha ele faz assim, nossa. E eles sofreram lá um problema muito grande, naquela última enchente grande que teve. Na Casa do Hip Hop em Esteio entrou. E a gente vai fazer lá. Então a gente contemplando, a Petrobras nos contemplando, a gente vai fornecer tudo isso lá para o Rafa. Na casa do os computadores vão ficar lá, a DCNH vai doar isso. E também a gente vai colocar energia solar lá para ele, através da associação, através da DCNH. E o trabalho tradicionalista daí é no Camboatá. Do Camboatá. Ele vem através de emendas parlamentares dos vereadores aqui de Novo Hamburgo. Né? A gente também está indo para o 3º ano. E foi um sucesso, assim, porque é muito difícil. As pilchas, para as invernadas, elas são muito caras. E cada CTG ou DTG tem a pilcha cada vez mais bonita, né? Então, foi uma forma que a gente viu de potencializar isso e beneficiar o Camboatá de participar de muitos festivais aí, a nível Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, e beneficiar, levar a cultura, porque eu vejo assim nas escolas hoje... É só naquela semana Farroupilha que é falado da questão da nossa cultura, né? Então o Camboatá quebra isso, junto com a DCNH, entrando em março, entrando em junho, entrando em fevereiro, com danças tradicionalistas dentro das escolas, mostrando a cultura, né? Bom, tu citaste emendas parlamentares aqui da casa, né? Qual a importância desse valor também, que não é, claro, um valor tão alto em relação à captação, mas que pode contribuir também com projetos culturais, esportivos. Ele para a questão de manutenção de um projeto que já existe, para dar sequência, ele é fundamental, sabe? Eu acho assim, tem muitos projetos, e agora falando no geral das associações, não só da DCNH, eu acho que tem muita associação que já vem exercendo determinados projetos, e se não fosse esses valores que os vereadores podem destinar, ia morrer. Ia deixar não sei quantas crianças desassistidas, né? Então, assim, é de grande importância para nós da DCNH, a gente está indo para o 3º ano, é muito válido, porque a gente consegue sempre executar. E, assim, projeto bem executado, que é prestado contas, ontem o vereador Ica até falou aqui, Samuel, eu gostei muito do que a DCNH fez, que foi nos chamar e mostrar o que foi feito. Né? Então, isso eu já deixo assim, as associações mostrem, né, o que está sendo feito, prestem contas, chamem quem doou, quem patrocinou, para olhar. Mas é fundamental. Essa verba aí, eu acho que deveria sempre continuar existindo, em parceria com o município de Novo Hamburgo. Eu acho que é importante salientar também que, né, para receber esse tipo de recurso, a associação tem que estar com a sua documentação em dia, tem que apresentar plano de trabalho, né, na hora de receber o recurso. Apresenta o plano de trabalho, o que é, como vai ser, e também uma determinada planilha financeira, né? Como vai ser, conforme tu vai gastar, que mês tu vai gastar, tais e tais recursos, né? E sim, toda a documentação, né? Tem que estar ok. E é aí que eu disse antes, que a DCNH, como tem a documentação ok,
A gente pode, ontem a gente ainda falou aqui na homenagem, a DCNH pode prestar esse serviço, pode prestar essa parceria para as instituições que não estejam e não deixá-las desassistidas, né? Porque daqui a pouco tem valores que a associação acha, eu posso receber. Mas chega na hora, tem algum documento que empaca e não consegue. Então a DCNH pode ser parceira e fomentar isso, né? Para não perder esses valores. Bom, citaste, né? A DCNH completou 10 anos e foi homenageada aqui na Câmara por iniciativa do vereador Cristiano Kohler. E na ocasião, além, né, de falar do trabalho da entidade, ele citou também uma questão da instalação de um brinquedo PCD que não foi realizada ainda, né? Conta um pouco para nós sobre esse processo, o que está pendente. Quando o vereador Cristiano me chamou para conversar sobre o possível valor que ele poderia nos passar, eu perguntei para ele, eu gosto muito de perguntar assim, o vereador está me passando valor, o que tu quer de projeto? Onde tu pensa? Né? E ele veio com a ideia da gente colocar um brinquedo, um balanço, para crianças PCDs, para cadeirantes. Né? Eu comprei a ideia, todo mundo comprou a ideia da associação, e a gente achou a praça mais interessante em colocar esse brinquedo ao lado da UPA, lá de Canudos. O brinquedo está pago, a prefeitura mandou o dinheiro, a gente veio a emenda, tudo certinho, né? Eu só estou precisando um sim agora do pessoal do patrimônio, da prefeitura, da diretoria de patrimônio, para conseguir instalar. O brinquedo está pago, está pronto e está no fabricante, né? Que está todo dia. Samuel, precisa instalar, Samuel, precisa instalar. Então vai ser instalado esse brinquedo, assim que vir esse sim, lá na Praça da UPA, do bairro Canudos, né? Um brinquedo para crianças PCDs. Porque a gente fez um certo estudo e tem um certo número, alto até, de crianças cadeirantes que utilizam, né, para consultas médicas e tudo mais, a UPA. Então a gente preferiu colocar lá porque daqui a pouco pode se tornar um pouco de diversão, além, ela está indo ali para uma situação chata, daqui a pouco é doença, né? Então ela vai ali e tenta se divertir um pouquinho com os pais. Bom, eu queria que o Thiago falasse um pouco, né, dessa questão. A gente começou falando sobre o esporte para o desenvolvimento das crianças, né, e para os jovens. A gente tem a questão, né, de drogadição, de telas, né, que é uma preocupação grande dos pais, assim, qual é a importância do esporte para os jovens, né? Olha, eu vejo, igual eu tinha falado sobre o norte que o esporte dá para a criança, para o jovem, né? Principalmente nessa parte do desenvolvimento, né? Muitos jovens, assim, eles ficam ociosos, né? E acabam na parte até de evasão, de dispersão total. Evasão escolar também. Hoje em dia, principalmente em relação à parte do avanço tecnológico, coisa e tal, muitos deles, eu vejo cada vez menos adolescentes iniciando uma prática esportiva, né? Ou você já vem de criança, ou você vai buscar depois de adulto. Mas tem uma defasagem muito grande de iniciação do esporte ali, principalmente dos 15 anos. E muitos até que estão chegando nessa idade, por mais que pratiquem, chega nesse período, dá aquela, quero ver se é isso mesmo, entendeu? E o esporte de alto rendimento, ele te exige muito. Então acaba fazendo com que a criança, o jovem, o adolescente, e principalmente no início da fase adulta, ele tenha essa parte do tipo, é para aqui mesmo que eu vou ou não. Ou às vezes vai priorizar o estudo, fazer outra coisa. E aí era o ponto que quando você fica, quando você foca, quando você realmente, não, é isso aqui que eu quero, entendeu? Você acaba até puxando outros com você. Né? Eu vou dar um exemplo do esporte que mais cresce hoje e eu tenho tantos alunos quanto na parte de preparação física, que é o jiu-jitsu. Todo final de semana de competição de jiu-jitsu você não tem menos do que 100 atletas inscritos. E isso te leva à família.
né? E não é a família só pai, mãe, irmão. Pô, você vê plateia cheia, né? Recentemente teve um campeonato aqui em Novo Hamburgo, a Copa Gaúcha, na Sociedade Ginástica, e a arquibancada lotada, né? Então, assim, e jovens, né? Então, eu creio que seja o caminho, né? Mais oportunidades, mais projetos, né? Mais divulgação, mais incentivo, até dentro das escolas, né? A parte da prática da educação física, né? Eu acho que se deixou muito de lado isso. Que às vezes as crianças nem querem fazer educação física. Educação física, às vezes, é ver filme. Eu digo isso porque aconteceu comigo hoje. Meu guri, não, pai, teve educação física? Não, pai, hoje não teve, hoje a gente olhou filme. Não, sabe? E tem um lance assim também meio que ficou opcional a educação física escolar. Né? Então você tira a parte do incentivo real, né? Você tira aquela coisa, antigamente ainda se tinha aquela, dá uma bola para as mulheres querer jogar um futebol, dá uma bola de vôlei para as meninas, quem não quiser participar faz um relatório. Né? Mas ainda tinha coisa do tipo assim, vai lá e praticar um esporte. Hoje em dia, não quer fazer, então não faz. E é importante ressaltar também a importância do esporte recreativo, né? Não só buscar quem vai competir, né? Mas para se desenvolver fisicamente, para se relacionar. Não, e uma outra coisa também que tem muita gente que confunde, né? Eu não tenho a parte fisicamente, eu não faço coisa tal porque não pratico tal esporte porque eu não tenho a forma física para isso. Não tenho um condicionamento físico para isso. Mas numa parte assim recreativa, você interage, né? E hoje em dia você tem as opções diversas assim para buscar uma parte de condicionar, né? Você não precisa estar excluído, você não precisa ser excluído de nada, né? Então a gente até uma época atrás nós estávamos conversando sobre um projeto voltado para natação, né? Que, a prática da natação, por exemplo, se você já tiver uma iniciação, você já consegue desenvolver um pouco sozinho. Né? E aí, dentro de um projeto voltado para natação, que atenda, olha quantos que você não vai inserir em um esporte que com certeza poucos terão a oportunidade de fazer. E é um esporte individual, né? E ele não precisa ser voltado para a parte de competitividade. Esses projetos esportivos que a DCNH fez já, a gente sempre fala, né? A gente tem instrutores que têm vontade de que eles brincam, né? Vamos pro choque, vamos botar para andar. Calma, aqui não. Isso aqui é deixar as crianças entenderem o que é, brincarem com isso aqui. A gente não está aqui formando atleta. A gente está tirando eles da rua, tirando eles da esquina, tirando eles do celular. A família vem junto, toma um chimarrão, fica olhando, mas não é para forçar. Se passar essa etapa aqui e eles quiserem continuar, tem alguns que dá pra gente pegar, né? Mas o projeto, ele é caráter participativo e educacional. É vivenciar a experiência da prática do esporte. Vivenciar a experiência, né? Bem recreativo mesmo, aquela 1 hora e meia de projeto, aproveita, brinca, cansa, né? Mas sem aquela cobrança, tem que chegar em primeiro lugar, não existe isso, né? Sim. E vocês pensam em algum incentivo, assim, porque uma das coisas também é a dificuldade das famílias de levar, né, até os locais. Não sei se tem os projetos ou vocês pensam nisso, né, porque ou às vezes, né, os pais trabalham, não tem como levar a criança, ou até os valores de deslocamento, né? A gente tem o interesse de fazer projetos em caráter contraturno escolar. Até o aluno olímpico, esse que vai começar, ele tinha essa ideia, mas precisava captar determinado recurso e a gente não conseguiu chegar para captar todo ele. Mas nós íamos atender 2 vezes por semana em contraturnos escolares, né? Exatamente para isso. O pai tá tranquilo, saber que, e sim,
Daqui a pouco bota um micro-ônibus, aluga um micro-ônibus e esse micro-ônibus faz determinar. Então, o que acontece? O Atiradores hoje está lá na Rondônia, então a gente atua naquelas escolas ali, né? Ah, a gente tem um projeto de jiu-jitsu, a gente consegue botar na Boa Saúde, sabe? A gente vai começar a pulverizar, assim, os bairros com determinados esportes para conseguir atender. Enquanto não consegue buscar lá no Canudos, daqui a pouco, para atender na Rondônia, sabe? Bom, queria, chegando já no final do nosso programa, queria que vocês deixassem as considerações finais, a expectativa, né, para os próximos anos da DCNH e acho que como amadores também do esporte para as Olimpíadas que estão logo aí. Para as Olimpíadas a gente vai aí cada vez mais torcer para o Brasil e a gente, dentro do BMX, a gente tem atletas que nós conhecemos que vão participar, né? E isso é importantíssimo para fomentar o esporte que a gente hoje tem como projeto, né? A DCNH, sim, ela vem desenhando, eu converso diariamente com o Thiago. O Thiago já abriu aqui hoje um pouco do projeto de natação que a gente vem desenhando, o projeto de jiu-jitsu que a gente vem desenhando, que esse vai ser, eu acho, mais rápido, né, Thiago? Sim. A gente vai tirar do papel ele agora, né? Quero te agradecer muito a oportunidade. Eu acho que esses canais, assim, de vir divulgar questões sociais, como qualquer associação, como a DCNH, é de importância... É muito grande a importância por questões... É sempre assim, o patrocínio, a captação de recursos, né? Então, cada vez mais, assim, oportunidades assim, a gente abraça para conseguir, daqui a pouco, desenvolver cada vez melhor, aumentar o número de profissionais. A gente tem interesse em colocar psicólogo dentro do assistente social, dentro do projeto, né? Então, vem, aos pouquinhos, a gente aumentar o número de atendimentos e aumentar o número de profissionais, né? Então, a oportunidade... Muito obrigado mesmo e vamos buscar cada vez mais recursos para conseguir tocar. Tá certo, Thiago. Novamente, obrigado pela oportunidade aí da gente mostrar o que é a DCNH, o que a gente visa, o que a gente almeja, o que a gente sonha, né, com a DCNH. Desejar sorte e sucesso aos atletas brasileiros na Olimpíada e aguardar o restante aí do período de classificação deles para ver ainda quantos mais irão. E eu desejo uma consideração que eu quero assim muito, que eu vejo é que seja mais incentivado esses tipos de projeto. É um garimpo árduo assim, mas na mão de pessoas que sabem fazer ele dar certo. Não só voltado para você formar um atleta, mas principalmente para a formação do cidadão. Né? E hoje em dia a gente vê muita coisa assim de situações que poderiam ser evitadas através com mais cultura, com mais educação e com mais esporte, que é, por incrível que pareça, tem gente que quer fazer, mas falta só aquela ajuda do tipo, aquele olhar mais clínico, mais cirúrgico, vamos aqui que vai dar bom. Só para a gente agora finalizar mesmo, eu pedi para vocês deixarem os contatos aqui e para quem tiver interesse também em contribuir via imposto de renda, ainda pode ser feito nesse exercício? Como é que funciona? A gente tem o aluno olímpico, ele está em fase de captação ainda até junho, final de junho. Então a gente vem captando, a gente teve um aporte semana passada ainda, né? O meu contato, né, a gente pode conversar, é 519-9816-1399. E lá na DCNH, @adcnh.nh, tem os contatos todos também. Para quem quer fazer a inscrição, levar o filho a praticar BMX, conhecer um pouquinho mais de esporte, tem a ficha de inscrição lá, pode escrever. A gente vai ter mais ou menos 40 vagas aqui no Novo Hamburgo, né? E mais 15, 20 vagas lá em Voti. A partir de quando? Aí que tá, a gente só está esperando o Ministério do Esporte dar o ok da liberação da execução. A gente achou que na última reunião, agora que foi dia 10 do Ministério, eles iam passar essa autorização, mas eles estão muito atarefados lá, então ficou para a reunião de maio. Na reunião de maio vem, vindo a autorização, a gente já começa com ele logo depois, uma semana depois. Então acho que finalzinho de maio a gente deve estar começando. Em breve, daí quando tiver a gente pode divulgar por aqui. Sim. Tá bom, obrigada pela participação de Obrigado. vocês.
E também, né, desejando aí na expectativa de assistir aos Jogos Olímpicos e lembrando, né, que cada atleta também incentiva uma criança que está vendo e tendo como referência. Exato. O Espaço Livre de hoje recebeu Samuel Henneman e Thiago Souza para falar sobre o impacto da prática esportiva no desenvolvimento de crianças e jovens e o trabalho realizado pela Associação de Apoio e Incentivo Esportivo, Cultural e Social das Agremiações de Novo Hamburgo. Você pode assistir a este e outros programas, nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!